Quando eu penso em ócio, a primeira imagem que vem não é uma rede na praia, nem uma pessoa milionária sem fazer nada. É uma criança no quintal, sem relógio, sem meta, bem de boa, sem transformar tudo aquilo em conteúdo. Às vezes era tipo olhar uma formiguinha, inventar uma brincadeira, sem regra, passar uma tarde numa coisa que hoje parece inútil. E é estranho porque quando a gente lembra da infância, muita coisa vem com essa sensação meio pacata. Não porque a infância de todo mundo foi perfeita, não foi, mas tinha tempo sobrando de fazer algo sem precisar provar que aquilo ia virar uma habilidade, uma profissão, uma nota e um currículo. Só que aí a gente cresce e parece que esse tempo começa a ficar suspeito. Se você está parado, parece que está atrasado. Se você está descansando, parece que alguém está passando na tua frente. Se você fez uma coisa só porque gosta, vem uma voz chatinha perguntando: tá, mas isso serve pra quê? E talvez o ponto do vídeo de hoje seja esse. Não é defender preguiça, não é falar larga tudo e vai viver. É mais simples e na verdade mais incômodo. Talvez você precise de ócio para continuar conseguindo viver o resto. Meu nome é Gabriel Ribeiro. Meu nome é Jonas Gil. E esse é o Antes do Resultado. O canal fala muito sobre essa fase antes de alguma coisa acontecer publicamente. Antes de aprovação, antes de trabalho dar certo, antes da carreira andar. Antes de alguém olhar de fora e falar: agora valeu. E hoje a gente está falando de ócio porque talvez ele seja uma das primeiras coisas que a pessoa corta quando ela entra nessa fase. Corta o descanso, corta amigo, corta ficar sem fazer nada, sem descansar. E às vezes corta justamente o que é manter a cabeça funcionando. Tem uma nostalgia na infância que não é só saudade de ser criança. Acho que é saudade de ter tempo, sabe? Porque criança faz coisas sem ficar calculando. Ela desenha porque ela quer, ela corre porque ela quer, inventa um negócio nada a ver, porque na cabeça dela faz sentido. E ninguém chega na criança, Jonas, e fala: pô, será que isso aí dá um retorno? Só que isso depois começa a mudar com o tempo, né? No começo da juventude, principalmente, parece que você tem que começar a construir a sua vida. Isso não é mentira, você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que escolher o que vai fazer, tem que abrir mão de muita coisa. Só que a internet ela pegou essa parte real e deixou ela um pouco doente. Porque agora não basta você se esforçar, você tem que otimizar tudo. O sono rende, o treino rende, o descanso rende e até o hobby vira disciplina. E aí ócio é vergonha, né? Não pode mais descansar. Só que tem uma coisa que eu acho que a gente fala pouco. Às vezes, para conseguir levar uma fase difícil por mais tempo, você precisa dar um passo para trás. Não no sentido de desistir, sabe? No sentido de voltar um pouco pra vida, ver gente, rir de alguma coisa besta, assistir um filmão. E isso, cara, não é só vestibular. Acontece no trabalho, na faculdade, em qualquer projeto longo que você vai fazer. A pessoa ela vai tirando tudo que não parece útil até sobrar só a obrigação. No começo parece foco, só que depois isso vai ficando meio sem gosto. Você faz o que tem que fazer, mas vai perdendo o tesão na sua vida. Eu acho interessante isso, Jonas, porque falando um pouco sobre essa questão de você dar um passo para trás. Esse final de semana eu assisti uma animação japonesa chamado Look Back. É sobre uma menina, basicamente, vou resumir de forma bem simplista, mas basicamente é uma menina que ela é uma desenhista, ela tá mais ou menos no quinto, quarto ano, e lá eles desenham e tem tipo um jornal que é da própria sala, da própria escola, e ela lançava essas tirinhas lá. E ela era considerada a melhor desenhistinha ali, e ela tinha uma vida muito feliz sendo a melhor desenhistinha. Só que chegou um momento na história que aparece uma outra menina que nem vai pra escola e ela começa a desenhar melhor do que a Fujino, que é a personagem principal. Até que daí nesse momento ela percebe que os outros amigos dela já não ligam tanto pra ela por conta que o que antes resumia ela era o desempenho, ela ser muito foda desenhando. Só que no momento em que aparece alguém que supostamente é melhor que ela começa a entrar numa pira que ela quer ficar melhor do que aquela guria. E nesse momento, cara, passa-se uns 2, 3 anos e ela continua tentando se tornar melhor, só que nesse meio tempo ela acaba perdendo um pouco do que fazer ela ser ela. Porque ela deixa de sair com as amigas dela, deixa de fazer tudo o que ela gosta pra ficar desenhando e tentar se tornar melhor. E daí o filme ele coloca em algum momento que ela já percebeu que ela não tem capacidade de passar daquela guria. E chega as amigas dela, e isso já passou uns 2, 3 anos, e olha pra ela e fala: Fujino, por que você não vem sair com a gente? Por que você não sai com a gente? Você não larga de desenhar um pouco? E daí, nesse momento ela para e pensa e percebe que tudo que ela tinha ao redor dela meio que sumiu, porque ela teve um hiperfoco numa coisa que não tinha necessidade. E o filme ele acaba se desenrolando e daí passa mais ou menos 6 meses sem ela desenhar e ela se forma.
no ensino fundamental, eu acredito, e daí ela vai entregar o... Como é que é o nome do negócio de formatura mesmo? Diploma. Tipo, o diploma, o canudo, pra garota. Ela chega lá e daí acaba tendo um desenrolar da história e elas acabam voltando a desenhar, as duas juntas, só que agora de uma forma bem mais saudável. Ela desenha, ela conversa, ela sai e elas criam uma coisa delas, enfim, quem quiser ver, veja o filme. Mas eu achei muito interessante como ela deu uma guinada depois que ela deixou de hiperfocar só na arte e começou a focar na própria vida. Sim. Só que ela precisou que os amigos avisassem antes. Eu achei legal falar um pouco sobre isso aqui nessa parte para colocar uma referência artística, né, para o pessoal que quiser assistir. Eu gosto desse exemplo porque ele não romantiza. Para construir alguma coisa, você vai abdicar de momentos. Vai ter dia que você não vai sair, vai ter convite que você vai recusar, vai ter coisa que você vai fazer, na verdade, cansado. Só que o erro é achar que abdicar de tudo é sempre mais sério. Às vezes só sou um pouco burro durante o processo. Cara, porque chega um momento no processo, uma hora que você não tá mais escolhendo focar, você só tá com medo de parar. Sim, e parar não é sempre perder, né, Gabriel? Sim. Às vezes é o que faz você voltar sem odiar aquilo que você tá tentando construir. Eu acho que o Jonas, inclusive, tem uma história assim, porque você passou bem no ano que você não estudou tanto, né? Sim, na verdade, o ano que eu fiz a prova da Federal e o Enem, na verdade, eu fui aprovado, foi o ano que eu menos estudei. Porque até então, eu fiz 3 anos de tentativa, os meus 2 primeiros anos eu estudava praticamente o dia todo. E o ano da aprovação foi o ano que eu comecei a botar um limite no meu estudo. Ele não passava das 6 horas da tarde. Depois desse horário eu podia fazer qualquer coisa, ver filme, ver série, ler livro. E isso com o tempo me deu uma tranquilidade, cara. Eu já estava meio mal da cabeça por causa dessa rotina repetitiva e ter mais tempo para descansar foi essencial. Cara, é importante, porque senão chega na reta final, você tá destruído. Tem outra parte do ócio que é pequena, que parece pequena, mas eu acho que é muito importante, que é criatividade. E eu não tô falando pra você ser o Steve Jobs não, tá? Eu tô falando pra você resolver um problema comum, de inventar uma saída, de olhar pra alguma coisa e pensar, pô, será que tem algum jeito de eu fazer de uma forma diferente? E é o que aparece quando a cabeça ela não tá só obedecendo a alguma coisa. Na verdade é quando existe um espaço para associar uma coisa com a outra. Porque se o dia inteiro ele tá cheio de cobrança, de prazo, a cabeça ela fica boa em responder apenas o comando, mas nem sempre em criar uma saída. Isso aí. E tem uma cicatriz, inclusive eu tenho uma cicatriz por causa disso. Eu vou contar uma história que vai soar bem idiota, mas é legal pra gente entender. Eu tenho uma cicatriz, acho que não vai dar pra ver na câmera, mas é bem nesse meu dedo. E eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, e eu fui pra casa da minha tia, que era no sítio. E daí eu cheguei lá, e lá, nessa época, eu comecei a cortar lenha. A minha tia me dava um facão e eu ia cortar lenha. Era isso que eu fazia, eu gostava pra caramba. Porque, pô, pegar um facão ali, pra mim, parecia ser uma coisa, pô, esse cara tem que ser adulto pra fazer isso aqui. Daí, beleza, eu comecei a fazer isso, e minha tia lá, perto e tal. Até que eu passei do lado e eu vi um pintinho, cara, sem uma perna. Pintinho de galinha. E daí eu olhei ele sem uma perna e falei, cara, se existe cadeira de roda pra adulto, vai ter como eu fazer uma cadeira de roda pra um pintinho. Tipo, e eu fui, cara, como talhar na madeira, como se eu conseguisse talhar. Eu não tinha ideia, né? Mas eu tô falando aqui, e eu fui talhar na madeira essa suposta cadeira de rodas, que eu nem tinha ideia de como que eu ia fazer. E daí eu dei uma facãozada no meu dedo, daí minha tia tirou o facão da minha mão e eu não continuei essa cadeira de rodas. Mas a história aqui que eu tô falando não é só pra contar à toa. É porque eu acho interessante como eu passei do lado de alguma coisa que às vezes as pessoas que estavam mais ocupadas passavam e não prestavam atenção. E essa que é a ideia. Quando você é uma pessoa que tem um pouco mais de ócio, um pouco de uma cabeça um pouco mais livre, você tem capacidade de olhar para coisas que outras pessoas não são acostumadas a olhar e buscar soluções. Às vezes você não encontra, que nem eu, que não consegui fazer uma cadeira de roda pro pintinho. Sim. Mas às vezes você encontra uma solução. Isso é muito bom, né? Porque é uma ideia meio absurda e ao mesmo tempo ela é muito lógica, né, pra uma criança. Tipo, porra, tem um pintinho que tá sem perna e você vai ajudar. Só que aí tá, o adulto provavelmente não ia olhar dessa forma, ele ia com uma outra ótica, né? E é óbvio, gente, que eu tô falando isso não é pra romantizar acidente de criança, tá? Mas eu penso nisso até hoje porque aquela ideia ela só existiu porque eu tinha espaço na minha cabeça pra isso. Eu não tava tentando ser o Steve Jobs. Eu tava ali no meu tempo de criança querendo resolver um problema. Sim, cara, e isso é muito legal porque vale pra muita coisa, né? Às vezes a solução simples pra um problema que é complexo, ele nasce quando você tem tempo pra pensar, cara. Tem gente que só consegue estudar trigonometria porque tá decorando um número.
E em contrapartida, tem gente que só decora porque lembra de uma música. Sim. E isso é genial, porque a gente muda o caminho do aprendizado. E a música é bem idiota, né? 1, 2, 3, 3, 2. Mas beira o ridículo. Mas você olha e fala, não é possível que eu vou decorar cantando. Daí você decora. Porque, cara, a criatividade, eu acho que ela é isso, né? É pegar uma coisa que estava complicada e achar um jeito mais humano de você carregar isso, olhar com uma outra ótica. Por isso que o ócio é tão importante. Sim. Só que para isso a gente precisa ter espaço na mente, cara. Porque se você só tá correndo, só tá se cobrando, só tentando não ficar para trás, fica difícil você criar qualquer coisa na tua cabeça. Você até produz, mas cada vez você pensa menos fora da caixa. Não tem espaço para criar. Sim. Cara, eu acho que é aí que entra a parte mais pesada disso, né? Porque quando a pessoa ela perde totalmente o ócio dela, não é só ela que vai ficar cansada. Sim. Ela começa a perder outras coisas junto com ela. Ela perde o contato social, ela perde desejo, perde curiosidade, perde um pouco a noção de quem que tá e quem que não tá produzindo nesse processo. Sim. E aqui tem que ter cuidado, tá, pessoal? A gente não tá fechando o diagnóstico de ninguém. Deus o livre, cara, não é intuito. Mas Burnout, falando de um jeito bem simplista, tem muito a ver com essa ausência de espaço, sabe? A gente fica por tempo demais preso numa tarefa. Sim. Trabalha, estuda, tenta melhorar, tenta render, e chega uma hora que nem a única coisa que você queria fazer você consegue. Cara, tem um livro do Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço, que ele fala muito sobre isso. Que a ideia é que hoje a cobrança ela não vem sempre de fora. Muitas vezes a pessoa ela coloca isso pra dentro, ela internaliza. Ninguém precisa falar, se explore. Você mesmo começa a fazer isso e chama de foco. Sim. E isso é um pouco cruel se você parar pra pensar. Porque parece que é liberdade, que você tá escolhendo estudar mais. Você está escolhendo trabalhar mais, você está escolhendo acordar cedo, e, pô, é muito legal. Só que, se você nunca consegue escolher isso de fato, talvez isso você não seja realmente livre. Não é uma escolha, né? Sim. E, cara, eu acho que tem um ponto que eu acho que é muito perigoso. Quando a pessoa, ela junta o próprio valor com produtividade e todo dia ruim vira uma ameaça. Se eu rendo, eu existo. Se eu não rendo, eu sou o quê? Aí o descanso, ele não parece mais descanso. Sim. Parece prova de que você tá ficando para trás. E isso vai deixando a vida um pouco estreita, na verdade até muito estreita, porque você pode estar até fazendo uma coisa importante, estudar para passar, trabalhar, ajudar em casa, construir uma profissão, tudo isso é muito real. Sim, de fato. Mas se a sua vida inteira vira só isso, quando isso falha por uma semana, parece que você falhou por inteiro. Você colapsa daí, né, cara? Cara, e é por isso que o ócio ele não é enfeite, ele é uma parte meio básica para a pessoa que não quer virar só função. Você precisa descansar, você precisa ver gente, você precisa ficar sem render um pouco. Você precisa ter um espaço onde a cabeça não esteja sendo cobrada a entregar alguma coisa o tempo inteiro, sabe? Você precisa descansar. E talvez isso seja o contrário do que a internet tenta te empurrar. Porque parece que o caminho é tirar tudo que não produz. Sim. Mas às vezes o que não produz agora é o que impede você de quebrar lá na frente. O fator social, prazer, conversar, ver um filmão. Sim. Tudo isso é importante e segura a pessoa no dia a dia. Um fato legal de se pensar acerca disso é do porquê que existe férias no trabalho. Você acha que realmente as empresas, quando criaram isso, eles falaram, pô, vou dar isso porque meu funcionário merece? Você acha? Você acha que é assim? Não. É porque quando o funcionário volta, ele volta mais produtivo. Então quando a gente fala você precisa de ócio, não é uma frase bonita sobre equilíbrio, assim, é quase uma coisa prática mesmo. Se você só funciona no modo obrigação, em algum momento a obrigação começa a comer o resto, a te consumir. Sim, e cara, o resto importa. Importa porque você não é só o resultado do que você está tentando alcançar. Você é mais complexo do que isso. Porque o descanso ele não é um privilégio, cara, é uma obrigação. Só que não é mais hoje em dia, né? E talvez a infância ela aparece com tanta nostalgia porque ali a gente sabia fazer alguma coisa que desprendia da gente. Desprendia desse mundo. E não era mais sobre performance. Não dá pra voltar a ser criança, né? E nem seria justo falar isso pra alguém que tem conta, trabalho, responsabilidade. Sim. Mas talvez dê pra recuperar um pedaço daquele tempo, um pedaço de tarde, sabe? Uma conversa sem objetivo, um filmão bem de boa. Isso é muito importante, cara. A gente precisa disso, né? E talvez isso não tire você de caminho, sabe? Talvez seja o que faça você, na verdade, continuar, assim como me ajudou. E pessoal, se esse vídeo fez algum sentido pra vocês, comenta aí onde que você sente mais culpa de parar. E se inscreve no canal antes do resultado para acompanhar mais conversas sobre essa fase em que a vida ainda está sendo construída, mesmo quando quase ninguém vê ela. E um grande abraço, pessoal. Deixa o like. Até o próximo vídeo.